todos têm as obrigações e os motivos imperiosos de todo o grupo. Estando os espíritos assim irmanados quando do projeto do trabalho que é feito, e delineada sua atuação em espírito, todos quando aqui encarnam sabem do desempenho que lhes é devido, e, quando algum dos componentes sai da linha traçada, não só ele como todo o grupo, é essencial que se equilibre, pois para um perfeito resultado é indispensável que perfeita seja a união. Todos caminham assim sem maiores preocupações quando, às vezes, surge um imprevisto e é nessa hora que o valor companheirismo entra em ação, todos se completam e assim podem facilmente suprir o desgaste, mas não por muito tempo, apenas o necessário para que aquele irmão se recupere e volte à sua harmonia. E, então, a finalidade é alcançada. Quando o esforço de todos é coroado de êxito, a finalidade é cumprida. Alcançado o objetivo, todos voltam felizes com sua tarefa posta em prática, conforme acerto prévio. É necessário, portanto, que todos os encarnados encarem seus trabalhos sem esmorecimento e que o único objetivo seja o amor, distribuir amor. Quando os componentes do grupo são espíritos dóceis, amigos, companheiros, tudo vai suave e alcança seu objetivo. Quando os componentes não se apoiam, não são humildes, não poderá ser de bom proveito todo o esforço que se despender e este grupo está fadado ao fracasso, pois também existem falhas nestes compromissos. Seria preciso que todos estivessem atentos sempre, pois fazem parte de um programa de melhoria espiritual. E, se todos forem atentos, humildes e harmoniosos, todos saem lucrando e sempre, a todo instante, podem estar unidos nas fontes eternas do alcance maior que está na luz, na paz, no amor. Não destoe do seu conjunto, pois para ele alcançar a plenitude depende também de você. 54. Na hora precisa, o momento exato. Os poderosos serão todos aqueles que derem de si a seus irmãos. Nada temam os que, amparando, caminham juntos com seus irmãos indefesos e oprimidos pela dor e pelo sofrimento. Todos estarão a caminho se conseguirem dar as mãos. As primeiras manifestações de vida no planeta Terra estão envoltas em mistério, mas serão compreendidas pelos homens se eles procurarem com o coração. No princípio da formação do planeta Terra havia uma força criadora e destruidora ao mesmo tempo. E só com o passar do tempo as conquistas das correntes do bem foram tomando intensidade e, então, a vida começou a se manifestar por todos os lados, envolvendo esse plano na onda das realizações da vontade de Deus. E, então, a vida se fez presente e lentamente foram aparecendo formas diversas, mas sem a influência negativa, que já estava afastada, mas que permanecia presente. Sem atuação. E, então, com o correr de milhares e milhares de séculos, que se faziam presentes num minuto, as formas foram sendo criadas neste mesmo ambiente e se transformaram até o aparecimento do homem, e este, na escala dos vertebrados, se manifestou com mais poderes de evolução física, e se fez homem e caminhou, até que os primeiros pensamentos de Deus foram registrados nos pensamentos dos homens e se aglomeraram em força também criadora, projetando-se assim entre a humanidade, que em potencial já existia, e o florescimento da vida se fez realidade. O ser humano que se formou foi produzido e induzido pelo amor, e assim, até hoje, o homem procura ter amor para construir a sua própria vida e se perpetuará somente por este lado dos sentimentos. Crendo sempre em sua atuação, o homem terreno vem se formando, até que possa alcançar sua plenitude, mas nesta transição ele se esqueceu, com o passar do tempo, de seu verdadeiro sentido, e se perdeu. Até que os tempos se sucedam, o homem estará penando por sua própria insensatez. Ele veio do amor, saiu do plano terra e aqui se transformou. E nada sabe de si, esquecendo a sua finalidade, a de amar, para que de suas mãos saia a salvação para o seu próprio coração.
mas sentimos a sua embriaguez por poderes terrenos e o vemos se perdendo no caos da tentação dos sentidos. Seria de bom e de grande alcance se o homem se voltasse para dentro, saísse do seu âmago chamamento às fontes do bem, e que se amparassem todos, pois, enquanto ele estiver apartado do seu coração, o verdadeiro motivo de sua existência, ele perecerá no mar de infortúnios. Mas, se ele ainda conseguir se pôr de pé e caminhar altaneiro para o progresso espiritual, ele terá chances de vitória e estará sempre se dirigindo para dentro e para fora, seguro e resoluto conquistará o poder de ir às fontes da regeneração e consolo, que são as fontes da luz, da paz, do amor. Na hora precisa, o momento exato, e todos alcançarão a meta, estarão guardados. 55. É tão sublime encontrar que todos possam caminhar com os seus próprios pés. Que todos tenham acesa a chama do servir. Que todos tenham humildade do gesto. Que todos amem sem esmorecimento, cada vez mais, para que o plano terra se erga do caos em que se lançou. Que a estrela brilhe sempre no céu interior de cada um e que este brilho ilumine, também, o caminho do seu irmão. Que a paz caia sobre a terra. No espaço sideral existem grandes segredos para o homem, mas ele precisaria se conhecer melhor para os desvendar. Na maioria do infinito cósmico está a força que existe dentro do seu coração e ele nada sabe sobre este poder, pois, se esta coisa une os astros, porque em seu coração estão tão desunidos os seus sentimentos. Se os astros têm caminho certo, o homem não conhece nada além do seu passo. Tudo que se apresenta diante é tido como empecilho e, às vezes, tropeça e cai. Seria de grande ajuda no trabalho de reconhecimento do infinito cósmico, se o homem fosse mais humilde em seus atos, tivesse em mente que está aqui neste plano mais para servir do que para ser servido, e, assim, a compreensão de muitos problemas seus seria desvendada, pois toda a força de expansão do seu coração está em poder ajudar e amar a todos que estão a seu redor. Mas ele não faz isto, ao contrário, depreda sua irmã natureza, atinge o que de mais caro existe, suas águas estão contaminadas, seu ar poluído, tudo enfim, pois até o seu próprio alimento lhe adultera para maior rendimento monetário. O que falar deste homem que mata o seu próprio organismo? O que ouvir deste homem, se ele é destruidor com o seu som, com aquilo que se comunica, que é a sua fala? O que fazer agora com a sua grande tecnologia? Como interpretá-la? É preciso urgente retrospecto do homem, em todos os sentidos, para que se contenha, pois os seus passos o levarão a precipícios, a tombada total de seu alicerce que foi tão bem constituído pelo Pai. Seria natural que ele conquistasse, que evoluísse, mas que não sobrepujasse em barbaria tão calamitosa, pois todas as suas conquistas estão sendo as suas próprias derrotas. Assim como o seu interior, assim os seus atos, e estamos vendo a grande corrida para o extermínio. Se tudo mudasse, se tudo chegasse à descoberta, se tudo voltasse ao normal, à sua essência, o homem se salvaria dele mesmo, o pior fantasma que o assusta, e então seria a glória da descoberta, a recompensa do trabalho feito, e a paz, a tranquilidade, o amor voltariam à sua morada natural e o homem seria feliz, pois todos procurariam se manter em paz e harmonia, e o plano se ergueria do caos em que se lançou. Seria tão fácil para todos, e o remédio é um só, o homem se modificaria e se modificariam os seus atos, pois todo o seu ser se voltaria para as fontes eternas da luz, da paz, do amor. É tão fácil achar, é tão difícil procurar, mas é tão sublime encontrar. 56. Sentinela máxima do seu viver. Os mensageiros do amor estão dando testemunha do amor do Pai. Os que estão a seu serviço estarão trilhando o caminho da redenção, redimem seus débitos. Quando despontar a grande verdade, que encontre o homem contrito e que o redima de suas dores. As questões que mais afligem a humanidade são motivos do coração.
O homem tem se apartado em demasia do seu coração sentimento, que o leva a todos os caminhos, pois é muito que trabalhar, pois é muito que querer e praticar para que leve o amor ao coração do seu irmão. Estando o homem apartado do seu coração sentimento está vulnerável e sempre tem em seu redor vibrações à espera para atacá-lo a um descuido seu. O homem está resumido em seus sentimentos e, se esses não são vigiados, a sua guarda se abre e por aí passarão todos os seus atacantes. É preciso, portanto, orar e vigiar, para que a todo instante esteja pronto para a prática do amor e da caridade, caminho esse que dá a libertação do ser humano para a prática do amor distribuído. Todo aquele que tem seu alicerce bem construído, tem também seu ajuste praticado nas forças de manutenção do cosmos, e, quando assim se processa, toda uma vida terrena estará a serviço do amor e da caridade. Mas se esse encarnado tem em seu pensamento todos os atos de sua vida, ele também está sendo um vigia constante e seus atos não poderão ofender ao Pai, terá sempre reforçada a sua guarda. Nas necessidades imperiosas da vida, quando o encarnado enfrenta seus dissabores, as suas desilusões, esses sentimentos de amor e caridade lhe trazem a segurança e o conforto para que possa suportar e sair vitorioso de qualquer batalha. Está portanto provado que a maior guarda do homem são seus sentimentos bem formados e bem vigiados, pois o seu coração é a sentinela máxima do seu viver. Saibam que o encarnado, cônscio dos seus deveres espirituais, está também seguro em seus atos de amor, e se si mesmo encarnado dá a guarida também, por seu lado espiritual, a quantos estejam a seu lado. Pois o mundo dos espíritos é tal qual o mundo dos homens e todos necessitam de ajuda para levar a bom termo sua missão, ele estará também a serviço do amor ao próximo. É necessário e se faz presente e muito urgente a prática da caridade, pois muitos estão sofrendo, como todos sabem, mais por falta do pão do espírito do que do pão que alimenta o corpo. Todos estão famintos de afeto, de afagos, crianças e adultos, velhos e moços, ricos e pobres, todos se nivelam numa mesma ânsia de proteção e amparo. Portanto, é chegada a vez daquele que sabe amar, daquele que sabe querer e agasalhar, a vez de amparar seu irmão, protegê-lo, até que ele possa andar sozinho, pois os seus primeiros passos lhe darão a direção exata de sua caminhada, em direção sempre constante da luz, da paz, do amor. Não age pelo bem quem não pratica a caridade. 57. O homem é um estranho na sua própria vida. Que a luz e a paz estejam no plano terra e que todos que nele habitem tenham como direção o amor que envolve a todos, na sua intenção para com seu irmão. Que os passos dos homens sejam em busca de si próprios, para que, com esta busca, encontrem o caminho que seguirão em busca da evolução. A luz é a chama da redenção iluminando o encarnado, para que ele encontre o seu caminho de volta e para que ele não se extravie em contemplação de coisas que não lhe servem para nada. O plano terra está agonizando e o homem, em seu território humano, não se dá conta e nem nada faz para si, nem para o plano. A alma humana busca refúgio em seu coração e, mesmo assim, está abandonada ao seu infortúnio. Pois o homem não está nem um pouco interessado em confortá-la, ele está contaminado com o seu mundo de fantasias e não admite intromissão de terceiros em suas conquistas quiméricas. A situação do homem neste fim de século está instável, não compreende-lhe que tudo em seu redor vive a sua despedida e também não está nem um pouco interessado na procura de uma saída. Está no plano terra superficialmente instalado, usufruindo de sua estada na maior displicência, quando, ao contrário, poderia estar trabalhando no seu progresso espiritual, para que pudesse alcançar o que realmente aqui veio fazer, sua evolução espiritual. Estando assim situado, as coisas que lhe acontecem nas oportunidades de evolução são dispersas, e o tempo é mínimo, e o homem quer aproveitar ao máximo sua estada no plano, voltado, como dissemos, para sua necessidade momentânea e para o conforto pessoal, não se importando nem um pouco com seu irmão.
Seria de grande atuação o seu momento encarnacional se o homem despertasse, se ele pudesse usufruir desses momentos em proveito do seu conhecimento espiritual, de sua potência cerebral, e pôr em prática seus dons naturais, que conseguisse tudo o que desejasse, como sempre conseguia quando sabia aproveitá-los e manejá-los. Mas, agora, ele está tão distante de si mesmo que é um verdadeiro estranho em seu convívio, perdeu seus poderes e alcances, e está triste e desolado, não sabendo nada de si para poder auxiliar-se. Sem se importar com tudo que o cerca, vive isolado do seu coração, não vive a vida do espírito imortal, tem a chispa divina e não sabe aproveitar o seu potencial energético, está definhando quando poderia ser rei absoluto de si próprio. O homem é um estranho em sua própria vida, definha em todo o seu potencial, é um mendigo de afeto e poderes, quando podia e devia esbanjar poderes e ter sempre a direção exata das fontes eternas de manutenção, que são a luz, a paz, o amor. Como pode o homem querer conquistar o céu, se ainda não conquistou a si próprio? 58. Alerta, ó homem! Os que andam estão trilhando o caminho de volta, a eles será dada a oportunidade de praticarem o amor distribuído, única senha que permite a evolução do espírito. Todos sejam amparados em suas tarefas, para que juntos formem a resistência que feche a porta do mal. Estejam todos preparados, estejam atentos ao menor sinal. As experiências que têm ocorrido com o poder atômico têm danificado a Terra em sua estrutura íntima, como têm levado à morte os seus habitantes. Ainda perdurará para a eternidade o poder atômico liberto. Ele sozinho fará o extermínio do plano e o homem tem facilitado em demasia o uso desse poder. Está, pois, se formando em volta do planeta Terra uma couraça exterminadora. Tudo será exato ao recebido, o homem será o seu próprio algoz. Não é preciso que o perigo venha de fora do seu habitat, o próprio homem é o inimigo de si mesmo e o é, também, de todos os seus companheiros de ocasião. E não se furtem ao pensamento doloroso do que a humanidade tem que passar, o aniquilamento de todo este cenário que envolve o homem, e que foi delineado pela mente divina, vontade eterna. E o homem, o seu beneficiado, se volta contra si próprio. A energia atômica afetará, ou melhor dizendo, afetou a parte energética do plano, todos os pontos principais de produção e manutenção da vida, do seu ambiente, suas terras, o seu ar, suas potências, todos estão contaminados, sem falar da contaminação por outros fatores. E, portanto, a Terra está morrendo, e todos sabem disso, todos sabem do desastre ecológico que está apressando o fim deste plano, tão amigo, tão precioso para a evolução do espírito, hospedeiro que é de todo um conjunto encarnacional, pois dá oportunidades a todos ao mesmo tempo, e é tratado com tanto desprezo e descuido. Alerta, ó homem, o planeta Terra está agonizante. Atentem para esta verdade, tudo ruirá como um castelo de cartas e toda a fortuna do homem será abandonada aqui neste plano. Portanto, a sua agonia será atroz, terá tudo em suas mãos e isso não valerá de nada para socorro do seu corpo atingido pelo mal. A energia atômica desencadeia uma série de distúrbios, de desolação, que necessita de toda a eternidade dos mundos para ser recuperada, ou o que é mais grave, a Terra deixará de existir, fará parte das moradas perdidas e mortas do infinito cósmico. É entristecedor para o homem ver acabado o seu paraíso apenas porque não soube preservá-lo das intempéries de sua razão, vê-lo desfazer-se no pó mortal, no declínio de vidas, no aniquilamento feito por sua própria vontade e ambição, e assim, meus amigos, ver fadada ao fracasso toda a sua ambição desmedida, e sofrer por séculos e séculos da eternidade a solidão e o infortúnio, e saber que tudo poderia ser evitado, ser contido, e aproveitaria sempre pois vontade não lhe faltaria e retorno seguro lhe seria assegurado às fontes de energia eternas que estão contidas na luz, na paz, no amor.
A seu modo, o homem poderia ser feliz se respeitasse o seu próprio ambiente de evolução. 59. Se todos ouvissem o seu coração. Os que estão no caminho da evolução amam o próximo, dando-lhe todo o seu apoio e manutenção para que também ele possa encontrar o seu. Bem-vindo todo aquele que chega à seara do amor distribuído. As possibilidades de uma descoberta trazem para o homem um aumento sempre crescente de bens invisíveis que o tornam mais intenso e mais próximo da evolução. Seria preciso despertar para as coisas do coração para que o homem se preparasse para, mais intensamente, viver e aproveitar toda a oportunidade de encarnação, e assim poder desincumbir-se de sua missão e auxiliar o seu irmão nesse labor. Estando o plano sufocado de perturbações, é natural que o menos favorecido na descoberta de seus dons espirituais pudesse também vislumbrar mais e mais oportunidades de conhecimentos, pois somente essa parte o acompanhará na sua trajetória evolutiva. Neste emaranhado de problemas que apresenta o plano Terra, é bem provável que, cada vez que o espírito se encarne, mais e maiores dificuldades surgirão, pois toda a sociedade está também em estado permanente de perturbações, fazendo o campo já um tanto inóspito para o espírito aqui permanecer, e é com muito esforço que estão se desincumbindo de suas missões. O homem constituído deveria, em sua consciência física, preparar campo para que o seu espírito pudesse atuar mais livremente. Isso não acontece por falta de compreensão e vontade, mas, mesmo assim, a duras penas, tudo é praticado, e a fé e a humildade estão sempre presentes em todo aquele que trabalha para esclarecimento de seus irmãos. Sabedores estão todos, mas somente alguns se tocam na descoberta. A maioria dos homens se mantém indiferente e vive o seu momento encarnacional com tanto desprezo e desapego aos bens espirituais, não se cultiva mais o espírito, dando-lhe oportunidade a que se manifeste com toda a sua carga de intenções. Todos estão alheios ao movimento do amor distribuído, ou, se tocam, permanecem indiferentes quanto a qualquer modo de também formar fileiras com os que podem e devem ajudar. Todos falam muito sobre o sofrimento e a dor, mas nada fazem além disso. Incomodam-se, mas deixam todas as coisas em seus lugares, não enviam nem um pouco do seu sentir aos seus irmãos e não sabem, por outro lado, o que é sofrer, o que é penar e o que é ser relegado à sua própria sorte. Se todos despertassem, se todos ouvissem o seu coração, por certo saberiam socorrer e ir buscar reforços na luz, na paz, no amor. Se você está presente na hora do sofrimento geral, é preciso despertar. 60. O momento é também de ação. Quem trouxer limpo o coração terá firme também o seu propósito e, assim, terá cumprido com o dever maior do ser humano, amar e servir. Se todos assim procederem estarão, deste modo, aumentando a resistência das forças do bem ao mal que se avizinha. Que tenham paz. Os infortúnios dos homens estão equiparados entre si, em princípio, todos estão neste plano para servir-se a si próprios. Os momentos presentes são momentos de atuação do homem em seu meio e todos estão sofrendo pelo que praticam. Em toda parte há fome e desolação, e fome não se resume só em alimentação. Há fome de amor, de caridade, de compreensão e mais uma infinidade delas, e isso vale tanto mais do que as privações ou a manutenção do corpo físico, que na terra ficará, que a ela voltará para sua transformação e utilização. Os bens materiais também aqui ficarão, mas os dotes do espírito fazem parte da sua bagagem espiritual e elas se juntarão, formando o seu cabedal imorredouro, eterno e intransferível, estará sempre à disposição do seu dono. Estamos vendo, e temos visto sempre, os dotes de cada um aflorando a pele e dando testemunho deste propósito. Muitos há que desabrocham em plena infância, tenros anos desta oportunidade de encarnação, transbordando todo um saber, todo um propósito, não revelado por muitos, mas também em muitos aflorado, que assim afirmam a verdade, nas encarnações sucessivas,
da bagagem espiritual, dos seus dotes naturais, pois nada mais são do que aquilo que praticaram ou conseguiram por um sem fim de encarnações. O homem é produto de si mesmo, de sua peregrinação em encarnações seguidas. Nada mais natural que assim seja. As leis divinas são sublimes e a elas nenhum mortal se furtará e a cada um será dada sempre a relevância que merecer. Todos, sem exceção, são portadores de suas bagagens pelo infinito das encarnações sucessivas, são que foram, serão sempre a essência divina se transformando de corpo a corpo neste e em outros planos da casa de Deus, força-mente divina que a tudo e a todos comanda. É necessário que cada um reconheça a força do Espírito, que é feito de amor divino, e busque sustentáculos nas fontes da luz, da paz, do amor. O momento é de reflexão. O momento é também de ação. 61. Um pouco de atenção do homem. Quem trouxer o coração limpo estará mais perto do amor ao próximo, pois todo aquele que serve deve ter suas mãos limpas e o coração puro, para que nenhum ponto negativo manche a dádiva do socorro e proteção. Todos estejam em paz. Acomodações climáticas estão desencadeando muitas transformações na crosta terrestre. Seria preciso um pouco de atenção do homem para pensar mais naquilo que lhe está ao redor. Na época atual, o plano Terra está recebendo aquilo que foi produzido no passado e mais o que está sendo produzido no presente momento, pois o homem deixou que forças máximas de sua manifestação produzisse esta desarmonia. Estamos verificando que a temperatura está modificada na face da Terra e vimos ainda que esta modificação física também está ocorrendo no reino animal. Seria necessário um pouco mais de atenção do homem, que ele olhasse mais para o seu ambiente, para as modificações que tem havido, e parasse, por uns instantes, para pensar nos graves momentos que se irão passar, não só neste aspecto, mas, também, no da contaminação dos alimentos, e ainda no da poluição mental que está ocorrendo. Os homens não se amam entre si, não dão amor e proteção aos animais, seus companheiros, que lhes querem bem. Estamos vendo invasão no meio vegetal, nos mares e rios. Tudo está sendo tocado sem nenhum escrúpulo, e todos perecerão, pois pesa-lhes por inteiro a responsabilidade do poder atômico que a qualquer hora pode se manifestar, liberto, atacando todos igualmente. O homem não está se observando em sua modificação moral, que também está sofrendo a influência do momento. A família está acabando, os seus laços afetivos já não são o elo que unia tantos entes que se amavam. Hoje todos estão trilhando os caminhos do desamor, do afastamento familiar, e não existe mais o grupo humano. Os seus membros estão dispersos e infelizes, procurando fora o que deixou de existir dentro e sofrem por esta razão, no próprio coração, o afastamento, o isolamento do viver. E preciso acordar para que tomem a realização do trabalho de reconstrução do núcleo familiar, para que dali possam sair forças para manutenção e apoio ao grupo espiritual que procura a evolução do espírito, dando-lhe pai, mãe, irmãos que se tocam no desabrochar do afeto, do carinho e da amizade, do amor constituído. Está na hora de ouvir o som mais claro do chamado maior, para que todos possam caminhar, unidos, em demanda de novos planos de afeto, em direção sempre constante da luz, da paz, do amor. É preciso acelerar o crescimento da célula máter de toda a humanidade, o amor. 62. A luz da aurora é para todos. Os que sabem o que é o amor distribuído têm cada vez mais amplo horizonte para a prática do amor ao próximo, e que todos tenham em seu coração a certeza do que recebem, para que possam estar mais unidos e fortalecidos. Que a todos seja dada a sua verdade para que sigam o seu caminho fortalecidos no amor do Cristo, que é o alento de todos os corações. As pulsações do plano Terra estão cada vez mais acentuadas para que todos sintam que há tempo de paz entre os homens. Mas o que acontece é justo o contrário. Os homens estão se digladiando por palavras, pensamentos e obras.
É preciso notar o valor do momento, que é para a reflexão do encarnado e fazer cessar esta depredação ao plano Terra. É preciso notar que todos os reinos da natureza estão atingidos, que todos sofrem e que o causador dessa destruição também faz parte desse cenário, hospedagem de todos, e por isso o que acontece acontecerá a todos, e todos serão um, e todos perecerão por seu próprio desejo. As florestas sofrem, estão agonizando, sofrem e se esgota a vida no plano Terra e ela é hospedeira legítima da evolução do homem. Portanto, essa destruição é impiedosa, pois todos sofrem. Falando de sentimentos, é urgente que este lado do homem seja amparado pelas forças de manutenção do cosmos, porquanto o homem já não sabe o que faz, transtornado está em seu convívio, não existe amparo de uns pelos outros, todos estão situados fora e dentro de um grande cercado e não há esperanças para o homem, enlouquecido por suas próprias mãos. É preciso acordar e sentir o enorme peso que cabe à humanidade. Todos perecerão enclausurados na sua insensatez. A luz da aurora é para todos, mas nem todos sabem apreciá-la, nem todos sabem que o dia nasceu, e que o amor existe, e que as estrelas estão no céu, que todos são irmãos, estão insulados nos pensamentos, derrotados em seu próprio nascedouro. E é uma parcela mínima dos homens os que trabalham por um mundo melhor, são gotas num mar de aflição, são poucos os que proclamam e espalham a esperança e a fé, são poucos os que amam e dão prova de que amam dando amor aos seus irmãos, são brilhos, pontos luminosos na escuridão do momento que passa. É preciso acordar. O homem é uma riqueza, é um tesouro, é um ser e está se integrando à sua desdita. Está causando a morte dos seus sentimentos nobres, está no caos, e é preciso acordar para sentir toda a beleza que é viver a vida sintonizado com as correntes de manutenção do cosmos, e que estão sempre, eternamente, sempre, sempre à disposição dos que querem procurá-la, pois daí sairá o reforço, sairão as esperanças, sairá a vida eterna, são as fontes de bênçãos da luz, da paz, do amor. A hora é negra para a humanidade, acenda a luz e ilumine a escuridão ao seu redor. 63. É preciso amar e saber por que se ama. Na amplidão do céu está a oportunidade máxima do espírito estar aqui encarnado, pois as estrelas são tantas e tantos são os espíritos à procura de sua evolução. O experimento primeiro se faz sempre em todas as oportunidades de se praticar a caridade. Ame o seu irmão como se fora a si próprio. No passar do tempo passam também as oportunidades de evolução, pois no processo encarnacional cada hora é uma nova oportunidade que dá ao divino oculto para que o espírito evolua se prontificando na carne. Os que buscam esclarecimento espiritual têm uma pergunta sempre pronta nos lábios, porque é necessário que o espírito se encarne para que tenha evolução. Não poderia, com mais proveito, a evolução se dá na espiritualidade. Pois saibam que é uma necessidade imperiosa para todos aqueles que querem demonstrar que o seu intento é caridade, e só estando juntos no plano de provas é que podem demonstrar o seu intento. Aqui no plano Terra, por exemplo, surgem oportunidades para o espírito se provar que tem bom propósito, mas como se provar se ele não tiver obrigação de demonstrar? E, meus irmãos, não é só ele próprio que irá provar, que se afirmará nesse propósito. Existem as correntes de vigilância que observam se realmente esse desejo existe. E assim as correntes do oculto se juntam ao proponente e se interligam de tal maneira, formando um bloco que serve de apoio, como também de ajuda ao meio, e isto é um círculo de apoio ao espírito encarnado, que na realização do seu intento pode observar, escolher e praticar o bem individual e coletivo. É muito importante que este círculo se alargue, como também a sua atuação. O espírito se interliga com seu irmão e passa a viver mais a vida do seu companheiro do que notar a sua. Não procura mais se demonstrar, mas o de fazer demonstrar a seu irmão. O afeto é a base mais importante de todos os que se propõem a vinda a este plano. É preciso, pois,
Notar a grande valia que tem a oportunidade de encarnação e não deixá-la perder-se como se nada estivesse acontecendo. E um gesto único de humildade o amar, é o caminho e a vida de todo aquele que se propõe conseguir evolução. É preciso estar no plano e saber por que se está, é preciso amar e saber por que se ama, é preciso dar sempre, eternamente, para se poder obter, por igual, a partilha das bênçãos da luz, da paz, do amor. O motivo maior de sua encarnação é o seu irmão. Prove-lhe de que você é capaz. 64. Sendo ciência também amor. Os que praticam o amor e a caridade com a humildade do gesto estão dando a seu irmão um pouco daquilo que lhes pertence. Os que recebem com igual humildade estão dando provas da condição de filhos do mesmo Pai, harmonizando-se e se agasalhando na mesma paz. Serão todos testemunhos vivos do amor do Pai ao plano da terra. As aparências levam o ser encarnado à pesquisa e às descobertas científicas, pois a centelha divina brilha sempre em todas as coisas, e a pesquisa para o bem-estar da humanidade é especial, tem a proteção e o amparo das correntes científicas do plano oculto. Todas as manifestações da ciência têm o cunho espiritual, pois sendo ciência também amor, e ciência e amor estão contidos, intimamente ligados, na manifestação do amor distribuído. A ciência apazigua o coração do homem e quando ele está nesse labor pratica o culto do amor profundo e intocável. O amor frutifica a mente dos que trabalham para o bem, e o bem da humanidade é sagrado para o oculto, que guarda muito bem guardados os seus poderes. E o cientista é representante permanente da ligação íntima com a fonte no oculto do universo e imaginário do homem simples. Queremos dizer que o homem não versado em ciências poderá ser um instrumento de outras atividades, e quando ele se aprofunda em estudos está se predispondo automaticamente a receber eflúvios salutares que aclaram suas ideias, que aguçam sua inteligência, e se forma ponto de ligação entre o espiritual e o físico, trazendo para o plano físico o remédio das descobertas científicas para o bem e o equilíbrio da vida no planeta Terra. Sabemos que muitos núcleos de estudos estão colaborando com a saúde dos habitantes deste plano, como sabemos também que, de um momento para outro, serão dados ao homem laboratório conhecimentos de alívio para a humanidade. Portanto, é chegada a hora de ela receber cobertura para a solução de muitas doenças que afligem o ser humano. Mas não será assim, tão somente recebê-los. É preciso que a humanidade faça campo para que estes conhecimentos científicos façam parte deste momento encarnacional, pois se o homem merecer, ele o terá. É preciso que a mente dos homens invoque este merecimento, para que os males que se manifestam nesse período do planeta Terra sejam erradicados. Mas, por outro lado, o corpo físico do homem está em mau estado por sua livre e espontânea vontade e é também preciso que seja tratada a sua saúde mental, pois o homem se mostra algoz da sua própria manifestação de vida, ele está destruindo o corpo físico por sua própria atuação. É preciso atenção. Quando todos estiverem aptos a perceber quanto tem de sua atuação neste conjunto saúde e corpo, estarão caminhando para a luz, a paz, o amor. Você é dono do seu corpo, e o que faz com ele? 65. Vida é amor distribuído. Os dotes de coração fazem do encarnado a presença de Deus na face da terra. Os que estão dando testemunho de Deus são sempre humildes e fervorosos, distribuindo auxílios a todos que sofrem, consolam os aflitos, amparam os desamparados. As experiências científicas que se estão processando em animais para a salvação do grupo humano estão sendo dirigidas também para a orientação do bem-estar social. As expressões de aplicação da ciência às vezes estão sendo deturpadas por alguns, pois quem trabalha pela ciência tem amor à vida e nem sempre no plano terra essa atividade tem sido levada para este fim. É preciso que todos estejam atentos, todos estejam cientificamente qualificados para poderem mexer com a vida humana. É preciso ter objetivos puramente científicos e, acima de tudo, cristãos,
É necessário que o homem de laboratório seja também homem de Deus. Estar aqui neste plano, em sua profissão, a serviço da natureza, construindo vida, dando seu testemunho ao próprio homem, é que ele estará produzindo bem-estar social, e aí sim o homem laboratório cumpre a sua finalidade. Todos os indícios serão pesquisados cientificamente, como é o princípio da medicina, com a vontade e o espírito voltados para Deus, para o seu próximo, que é o representante encarnado de Deus Pai e que está aqui para mostrar a sua determinação em prol da evolução do espírito. Todos estão neste plano destinados ao amor e se algum dentre esses atinge os princípios do amor com qualquer ato que venha ofendê-lo, é severamente punido pela curiosidade, é punido pela transgressão às leis da natureza. Devem pensar todos que para o bem deve-se trabalhar trazendo o bem no coração, pois só assim poderá ter mãos limpas quem assim se propõe. O homem é produto divino e só pode trabalhar neste campo, a não ser que queira sofrer as consequências dos seus atos. São terríveis as penas para quem agride a natureza. E se o homem está prevenido, ele também tem o dever de manipular todas as reações naturais com igual pureza, dar consolo aos aflitos, ter sua inteligência e suas mãos a serviço do bem-estar social, da assistência à vida que se desenvolve neste plano de provas. É preciso estar bem claro o seu papel, é preciso desempenhá-lo cônscio dos seus deveres, para que tudo lhe chegue às mãos e os remédios divinos lhe assistam o trabalho, e que sua inteligência esteja a favor da humanidade, para que ela seja protegida. E assim todos poderão gozar dos bens eternos, pois suavizando o corpo estão aptos a se irmanar no viver eterno em busca das fontes da vida que estão contidas na luz, na paz, no amor. A fonte do universo é a vida e vida é amor distribuído. 66. Pontos básicos de uma sociedade. Que todos amem, pois somente este sentimento salvará. É necessário que saia do coração de todos o amor e solidariedade, para amparar aqueles que sofrem, aqueles que aqui vieram resgatar de vidas. Que, ao soar do clarim, todos estejam despertos. As ocasiões propícias ao desenvolvimento tecnológico dão à humanidade meios de se posicionar no grupo dos trabalhos que desenvolve uma sociedade. Todos têm suas aptidões e estão aptos a ocupar seu lugar numa sociedade, pois um grupo que se associa em prol da melhoria espiritual tem por obrigação, e deve fazer parte integrante de seu trabalho como grupo humano, o objetivo de promover a melhoria de seu meio ambiente. Estando na era do desenvolvimento, de descobrimentos, sejam eles em que terreno forem, pois as descobertas são uma garantia do homem moderno. Ele está, no entanto, se embrutecendo psicologicamente. A ele são atribuídas as descobertas, mas, também, a ele são endereçados os resultados desse estado, pois das vezes, um valor exagerado ao seu engenho se transforma num magnata de um invento. Seria necessário que a sociedade, formada de homens capazes de mantê-la economicamente, se importasse com todos e não fizesse exceções, dando opulência a uns e mendicância a outros. Seria preciso que as riquezas provenientes dos inventos que geram bem-estar fossem distribuídas a todos, que todos tivessem igual oportunidade, pois assim não haveria tantos e tantos seres desocupados, mal orientados, indesejáveis numa sociedade. A marginalidade é gerada pelo descontentamento de situações a que estão sujeitos os homens, que às vezes se tornam agressivos por culpa exclusiva de grupos que estão em situação de mando, de poder material. A educação, a alimentação, o conforto físico, o encaminhamento de sua prole deveriam ser pontos básicos de uma sociedade, mas isto não vem acontecendo e a miséria invade o povo, doenças, desequilíbrios psíquicos gerados pela situação subalterna de muitos, enquanto outros estão bem situados e com a incumbência de organizar novas fontes de lucros extraordinários, distanciando cada vez mais as duas classes que formam uma sociedade, explorados e exploradores. A distância de uma para outra é como a do Sol e da Lua,
cada qual em sua posição, e, quando um aparece, a outra some. E assim nesse estado se vão tornando cada vez mais agressivos os que estão nas camadas inferiores, e todos sofrem, todos estão necessitando de socorro urgente, pois não há como viver nessa sociedade sem que se tenha presente a situação do perigo. A qualquer hora haverá um naufrágio e com ele todos perecerão. É necessário que abram os olhos para verem, que alertem os sentidos para a grande onda de provações por que passa a sociedade e que se lembrem de que só atingirão a alegria de viver quando se integrarem para sempre na luz, na paz, no amor. Em sociedade não deveria haver grupos, todos merecem a mesma posição. 67. Coração, fonte de afeto e amparo. Os que padecem tendo fé em seu coração estarão mais amparados e sofrem suas dores com mais dignidade espiritual. Quem, na passagem por este plano, trouxer humildade em seu coração terá amenizado seu caminho e será mais feliz, pois estará envolto pelo véu dos eleitos. Quem trouxer esperança estará por ela protegido. Na aparência de um momento coletivo pode-se englobar uma verdadeira causa, pois sempre que grupos estão afins estará mais assegurado o produto da invocação. Grupos espirituais estão se formando por toda parte, estão dando cobertura também a grupos menores, talvez com menos experiência na prática do bem, e ao lado desses grupos terrenos, estão se formando grupos assistenciais no espaço cósmico, dando àqueles todo o apoio para a execução das tarefas de caridade. O esforço dos irmãos desencarnados se equipara aos anseios e às dificuldades dos que aqui trabalham, formando assim uma ponte de intercâmbio e reforços, que se prolonga aos mais carentes, para a execução de programas, obtenção de metas e elevando, também, a palavra de fé e consola os que sofrem. Muitas vezes há que buscar mais reforços entre grupos que trabalham no cosmos e se formam focos de auxílios de grande intensidade, e é por isso que se obtém muito com esse gesto, a formação de sociedades que trabalham para o mesmo fim. Os famintos de afeto, os que mendigam uma palavra de fé, os que necessitam de socorro físico urgente são amparados por essas sociedades que se formam, uma passando a ser prolongamento da outra, e a obtenção de progresso é exata, e quanto mais trabalham mais coesa se torna a ponte de ligação e maiores serão, portanto, os benefícios para ambos os lados. É preciso urgente socorro para a humanidade que está sob grande ameaça em seu físico, doenças e transtornos estão se abatendo sobre todos, a fome física, tanto quanto a espiritual, está sendo uma verdade incontestável e muitos há que perecem à míngua, sofrem desesperadamente em solidão em seu coração. E preciso urgente socorro para que males sejam amenizados, pois o coração é fonte de afeto e amparo. Serão todos beneficiados, sofredores e protetores, todos estão voltados num mesmo sentido, todos sofrem por uma mesma causa. Uns sofrem e outros sofrem por vê-los sofrer. É preciso, urgente, uma tomada de consciência do grande mal coletivo, e que todos num só trabalho, num só pensamento, mitiguem a fome da verdade eterna nas fontes de manutenção do cosmos, que são a luz, a paz, o amor. É urgentemente necessário que todos descubram a verdade eterna que levam em seu coração. 68. O mal está entre os homens. Os que trilham o caminho da caridade serão protegidos pelos seus próprios atos. Que todos sejam amigos, companheiros, irmãos, para que o plano terra se erga sempre em direção à luz. As opiniões divergem, os atos contestam, mas a prática ensina sempre leva a descobertas. As regras para perfilar os acontecimentos são obtidas mediante uma reflexão apenas. Todos se coadunam num mesmo sentir e o homem, em sua prática de vida, imprime uma personalidade muitas vezes longe de sua origem. Os homens estão se atraindo cada vez mais para o abismo, estão se precipitando num torvelinho de incertezas e estão procurando a discórdia cada vez mais,
pronunciando-se a desarmonia e o desinteresse pelas coisas que lhes acontecem, coisas essas que eles nunca deveriam esquecer, a sua origem. Estando nesta incerteza, o homem se torna imediatista em seu próprio viver, só dá atenção às coisas que lhe dão prazer, esquecendo-se, no entanto, de que deveria pensar mais na sua própria integridade física e espiritual, para que ele andasse neste plano com passos firmes e que trouxessem para o seu viver a verdadeira causa de aqui estar, que é o amor ao próximo, atuando em igual proporção pela sua própria personalidade. A sociedade moderna traz grandes motivos para que o homem seja imediatista. Povos estão aflitos, pressentindo a iminência de guerras. Outros são assolados por preocupações coletivas, e agora estão atemorizados como o mal que atinge a humanidade, o terrível mal de AIDS, que veio para pôr fim a muitas orgias, o grande freio, a grande parada, a calamidade enfim, para a reflexão, para a inspeção interior. O mal está entre os homens, como a grande besta chegada para pôr fim às intempéries que tomam a todos, sem distinção, e que levará a todos, não deixando pedra sobre pedra. No ano 2000 todos estarão contaminados, e então haverá grande separação do joio do trigo, e os que permanecerem serão punidos pela violação do sentimento nobre do amor, na prática também nobre e final que é o sexo, porta por onde chegam os endividados do cosmos. Aqui estarão todos para a palavra final e que, assim redimidos, caminhem seguros do seu papel. E que este homem saído do caos caminhe erguido para a luz, a paz, o amor. O fruto será igual à árvore, dente por dente, olho por olho. 69. Quando se é humilde na súplica. Que todos tenham em seu coração o propósito de servir. Que para sempre seja incutida no coração do homem a lei do perdão. Que todos amem para serem felizes. As preocupações de um grupo que se propõe ao trabalho mediúnico são tantas que, a todo instante, é necessário vigilância para que os fluidos de que ele dispõe sejam sempre renovados com a conduta retilínea dos seus componentes. Muitos grupos são formados com um só objetivo, que é o de ajuda, mas, se todos se projetassem mais intensamente em suas atividades de caridade, mais proveitoso seria para a sua finalidade. É importante, para uma harmonia completa, que seus componentes tenham o coração puro de atitudes negativas, de cobiça, de inveja, pois esses pontos negativos alimentam o ego inferior e, havendo estes sentimentos, haverá, forçosamente, o intuito de competição, e a caridade não é para ser competida. A caridade é para ser praticada com humildade. E, nesse caso, o grupo que pratica a caridade com humildade é mais coeso, forte, e na prática dos seus trabalhos obtém mais resultados, alcança com sua força o momento mágico da distribuição dos resultados obtidos mediante a humildade. Os homens deste plano necessitam fazer exame de consciência para que eles mesmos saibam distinguir esses sentimentos e dizimá-los em seu coração, pois nada mais prejudicial para os que querem a prática da caridade e sua evolução do que o sentimento da inveja e da competição. Nada mais prejudicial do que o interesse de desfazer-se da humildade e colocar em seu lugar a inveja, a maledicência, a cobiça. O todo do universo é tão intenso e tudo se consegue dele em favor dos que sofrem, quando se é humilde na súplica. Portanto, é necessário pôr o joelho em terra e implorar o perdão do Pai, pois ele ouve a solicitação de seus filhos, e é necessário, também, saber receber a dádiva com igual sentimento, para que a união de forças seja equilibrada. Os grupos assistenciais de uma comunidade dão forças para que benefícios sejam derramados sobre todos e os seus grupos humanos atraem os que estão na espiritualidade, vindo reforços, auxílios, manutenção para todo aquele que se dirige às fontes eternas da energia, que são a luz, a paz, o amor. A sua água é cristalina, mitiga a sua sede e a do seu irmão. 70. A sociedade moderna perdeu sua direção.
Que as flores estejam desabrochadas em seu coração para que esse jardim seja a admiração e o descanso de todos que se acercarem, para que o seu perfume chegue a seu irmão. Bendito seja o amor do filho, bendito seja o amor do pai que sai do olhar de todo aquele que serve em sua seara. A magnitude de um achado faz o homem pensar que é por todo o seu esforço que ele encontra a solução de seus desejos. O homem está sujeito a todas as intempéries de uma encarnação e será por este estado que irá evoluir. Todo aquele que é portador de uma missão traz nas mãos a recompensa de aqui estar servindo a seus irmãos de momento, tornando-se algo semelhante a um foco, atraindo para sua orla todos que precisam de ajuda e proteção. A sociedade está se formando sem a ajuda de núcleos familiares de toda uma estrutura que se ergue. Sem que se tenha seus alicerces apoiados na estrutura familiar, terá a sua atuação restrita, sem alcançar a finalidade para que foi criada, não dando reforços, não poderá se erguer e nem abrigar irmãos que se tocam no dia a dia, e assim todo o grupo familiar ficará sem direção e sem força de atração, pois não terá harmonia, aquela que se propôs quando de sua fundação. A sociedade moderna perdeu a sua direção. Está, portanto, à deriva, singrando mares tormentosos que a devastam cada vez mais, até a extinção. Todos que se aglomeram em grupos que se encarnam estão sempre deparando com essa falta de amor, que se está sentindo na família que se forma, e não há como contornar essa situação. O homem já se apoderou do comando da desordem e da situação de chefia do grupo humano, e aí estão filhos apartados de seus pais. E não sabendo que direção tomar, eles se juntam em grupos e se tornam muito mais resistentes do que se estivessem sozinhos, não se bastam e trocam dúvidas e aspirações, mas não encontrando alento nestes gestos, procuram nas drogas o substitutivo, e a mocidade é um produto da família desajustada, e todos sofrem. Estão se aglomerando agora internacionalmente, não importa o país. Não importa a língua falada, o que mais conta é a solidão e o desamor do mundo familiar, e se lançam em congressos para se sentirem mais bem amparados. Mas é preciso notar que na mocidade não existe só este lado, existe também o lado positivo, saem sempre do seio da mocidade os desejos de uma sociedade harmoniosa. Estão, portanto, na mocidade, na juventude, no desamor e também no amor, ajuda. As modificações de uma classe. É preciso atenção na construção de uma casa, escolher o material, construí-la com técnica e depois habitá-la com amor para que esse lar seja hospedeiro de todo aquele que quer se redimir, e que não exista nada além do querer, do fazer, do dar e também no receber, para que todos usufruam da luz, da paz, do amor. Está no alicerce o bom andamento de uma construção, para que ela se erga hospitaleira. 71. Perguntas sem respostas. Os que falam com a própria boca, que, ao louvarem, também sejam louvados, pois estão dando testemunho do amor vivo do Pai entre os homens da terra. Os que caminham seguros de sua intenção deverão olhar pelo seu irmão indeciso e indefeso. As constatações no plano terra já se tornam uma evidência. O homem é feito e mantido pelo amor, e sem essa condição ele não viverá. Está existindo uma falta enorme de amor na face da terra, todos os níveis estão sendo afetados e, o que é mais perigoso, também o seu futuro. O amor já não é sinônimo de sentimento do coração, o amor é diversão dos sentidos e sua finalidade já se perdeu, tanto pelo perigo da continuidade da vida, quanto de sua pureza. O homem já não respeita tal sentimento nem ao que lhe é destinado, continuação da vida. E nisso também está profundamente afetado, pois os seus sentimentos estão abalados, não tem mais confiança na sequência da vida, na sua continuidade, o futuro é incerto, está sob dependência direta do poder atômico e, portanto, a sua vibração já não caminha linear, está dando saltos pela apreensão e incerteza. Seria de bom entendimento que o homem pudesse dialogar com seu coração, esclarecendo dúvidas,
levando a fé e a esperança para ocuparem o vazio de sua solidão. É preciso acordar para poder viver a vida que lhe permite o Pai, para a redenção do espírito. Os ditames do coração não pertencem à condição enfraquecida pela incerteza, pela dúvida do dia de amanhã, pois esse amanhecer poderá ser toldado pela destruição da vida. O poder atômico comanda os seus sentimentos e não poderia deixar